Boa noite, meu nome é Luiz Pedro e em conjunto com Maísa da Silva, Felipe Costa Gouveia e Francisco Héricles Gonçalves da Silva, nós iremos apresentar algumas regras do futsal. As regras que serão apresentadas durante essa fala serão o tiro de canto, o tiro penal, o arremesso de meta e o tiro lateral, certo? Então, inicialmente, nós vamos começar com o tiro penal. O tiro penal, como a gente pode deduzir, né, seria caracterizado pelo pênalti. E aí, com o pênalti, ele deve ser concedido, certo? Se por acaso algum jogador da equipe adversária cometer uma falta dentro da sua área do pênalti, né, ou fora da quadra, pode ser caracterizado o pênalti. Ou seja, vamos imaginar que o indivíduo, né, do time adversário está chegando na área inimiga, então está chegando na área do pênalti inimigo. Se for feita uma falta nesse indivíduo dentro dessa área, vai ser caracterizado como um pênalti, certo? Então, o indivíduo ele vai ter direito a, basicamente, o tiro penal. E aí, como é que o tiro penal ele ocorre? Né? A gente vai tratar do goleiro, do chutador e dos demais membros, no caso, tanto da equipe adversária como da equipe do próprio chutador, certo? A bola vai ser posicionada na marca do pênalti. O jogador que irá executar a gente vai chamar de chutador. E esse jogador ele deve ser identificado, então deve ser escolhido previamente. O goleiro ele deve, né, permanecer na linha do gol de frente para o chutador, entre as traves, até que a bola seja chutada. Ou seja, o goleiro ele deve ficar na trave, né, no caso, no gol, no caso, e ele não pode ficar distraindo o chutador, certo? Ele não pode ficar indo para um lado e para o outro, ele deve ficar parado, basicamente atento, esperando o chutador chutar. Ele não pode ficar distraindo, ou então ele não pode ficar se movendo nessa região. E quanto aos demais jogadores, o que vai acontecer, certo? Em relação aos demais jogadores, eles vão estar dentro da quadra, a 5 metros da marca do pênalti, atrás da marca do pênalti e fora da área penal. Então eles não podem estar dentro da área do pênalti, não podem estar distraindo o chutador, não podem estar distraindo o goleiro também. Então eles devem ficar lá a 5 metros da marca do pênalti e atrás da marca do pênalti, certo? Fora da área penal de maneira geral. Então pode ocorrer infrações. Quais são as infrações que podem ocorrer? Podem ocorrer infrações em relação ao chutador ou ao companheiro de equipe em relação ao chutador. Se por acaso a bola, né, vamos imaginar que o chutador ele vai chutar, e se por acaso a bola entrar na meta, certo? O chute é repetido. Se não entrar na meta, o jogo é interrompido e a equipe adversária começa com um tiro livre. Então, em relação ao companheiro, ele não pode interferir no chute. Então, vamos imaginar que o chutador está se preparando para chutar, e aí o companheiro aparece e chuta por ele. Isso não pode ocorrer, certo? Então, quem deve chutar vai ser quem foi escolhido inicialmente. Outra infração que pode ocorrer vai ser em relação ao goleiro ou ao companheiro. Então, o goleiro, no caso, o goleiro defensor, se por acaso ele cometer alguma infração, então se por acaso ele estiver distraindo o chutador, se ele estiver se movendo muito na área do gol, se ele cometer alguma infração e o chutador chutar e por acaso for gol, o gol vai ser contabilizado. Se o não for gol, ou seja, se a bola ela não entrar na meta ou rebater no travessão, o chute ele vai ser repetido, certo? No caso, se não entrar na meta e se bater no travessão e essa infração ela tiver ocasionado basicamente tiver prejudicado o chutador, esse chute ele vai ser repetido. Se por acaso a bola foi impedida pelo goleiro, o chute é repetido. Então vamos imaginar que o goleiro ele está distraindo o chutador, certo? Ele está distraindo o chutador e aí o chutador ele chuta. Se por acaso o goleiro defender a bola, o chute ele vai ser repetido, certo? Então, pode ocorrer também infrações após o pênalti, né? Se por acaso o executante ele tocar a bola, então vamos imaginar que ele chutou a bola. E aí a bola, digamos que não foi gol, certo? A bola bateu no travessão e aí ele toca na bola. Isso não pode. Então vai ser um tiro livre indireto ou direto se for infração de mão na bola, ou seja, para a equipe adversária. Se a bola for tocada por algum agente externo, o chute vai ser repetido a menos que a bola vá para a meta e a interferência não impeça o goleiro defensor ou a equipe de jogar a bola. O gol será contado a menos que a interferência tenha sido da equipe atacante. Então, a gente vai agora também citar alguns exemplos de aplicação prática, certo? Então, por exemplo, a situação 1. Um jogador que está batendo o pênalti pode escolher um lado do gol para chutar, mas deve estar atento ao movimento do goleiro e ajustar seu chute de acordo. Então, por exemplo, se o chutador ele foi escolhido
e aí ele for esquerdo ou direito, ele vai ter a chance, né, de escolher o lado que ele vai chutar. Situação 2. O goleiro pode tentar ler o jogador que está batendo o pênalti e se mover em direção à bola. E a situação 3. O jogador pode escolher um chute forte, direto, ou tentar um chute enganoso para desorientar o goleiro. E então, basicamente, essa situação, no caso do tiro penal, ele pode ocorrer de diversas formas e vai ter muito do estilo do próprio jogador. Agora, Maísa dará prosseguimento falando sobre o tiro lateral. Bom, outra regra do futsal é o tiro lateral, e ele é concedido aos adversários do último jogador que tocou na bola. Ou seja, se a equipe A tocar na bola antes dela sair, a equipe B é lateral direito ao tiro lateral. E ele é cobrado se a bola sair da quadra ou caso tocar o teto. Quanto à execução, o posicionamento da bola. A bola ela tem que estar totalmente parada na linha lateral no ponto onde saiu da quadra ou no ponto mais próximo onde tiver tocado o teto. Quanto à posição do jogador executor, apenas o executor que estiver cobrando o tiro lateral poderá estar fora da quadra, ali próximo aonde será cobrado. E ele deve chutar a bola da forma rápida, dentre 4 segundos ou quando o árbitro tocar o sinal. Quanto à distância dos adversários, todos os adversários do jogo, eles têm que se manter no mínimo 5 metros do ponto onde o tiro lateral será cobrado. E quem estiver cobrando o tiro lateral, ele só pode tocar a bola novamente depois que ela tiver tocado outro jogador. Pode passar, Luiz. Algumas infrações no tiro lateral é o toque duplo do executor, que é quando o executante toca na bola antes de outro jogador. E com isso será concedido um tiro livre indireto à equipe adversária. Também tem a infração de mão na bola, que é quando o executante ele tocar a mão na bola. Com isso vai ser concedido o tiro livre direto à equipe adversária. Outra infração é a distração ou obstrução ilegal. Caso algum adversário tente distrair quem estiver ali cobrando o tiro lateral ou obstruir legalmente o executante, ele irá receber cartão amarelo por estar tentando distrair aquele jogador. Outra infração é o jogador saindo da quadra para tentar enganar, que é se o companheiro ou o adversário ele tiver a intenção de tentar enganar aquela pessoa ou tentar assumir uma posição vantajosa. E com isso será concedido um tiro lateral à equipe adversária e aquele jogador que cometer essa infração receberá um cartão amarelo. E por fim, a infração caso o tiro lateral não for executado em até 4 segundos, que é o tempo estimulado para cada execução de tiro lateral. Bom, meu nome é Felipe, eu vou falar sobre arremesso de meta, que é mais um fundamento do futsal. Mas antes de explicar como ele funciona, eu vou explicar quando acontece ele. Imagine que a bola ela saiu pela linha de fundo, mas não foi gol. Se o time que estava atacando for o último a tocar na bola, o time que estava defendendo ele ganha o direito a fazer esse arremesso de meta. Agora, como é que funciona o arremesso de meta? É bem simples, o goleiro ele tem que pegar a bola com a mão e tem que lançar para um companheiro de time, mas sempre começando dentro da área. Isso é feito para recomeçar o jogo, ou seja, em uma situação de arremesso de meta, o jogo só vai recomeçar a partir do momento que o goleiro lançar a bola para fazer esse arremesso de meta. Pode passar, Luiz. Agora, tem umas regras básicas que você tem que seguir para que esse arremesso de meta ele tenha, como é que eu posso dizer, seja válido. O goleiro ele tem que estar 4 segundos, ele tem 4 segundos para lançar a bola depois que ele estiver pronto, ou seja, a partir do momento que ele se preparou ali, ele tem 4 segundos. Se ele passar dos 4 segundos, já é inválido. Outra coisa que a gente deve considerar é que os adversários eles não podem ficar dentro da área do goleiro, que é essa área aqui que é circular ao redor da trave. Por quê? Se os adversários estiverem na área, o arremesso de meta ele é anulado também.
Outra coisa que a gente pode falar é que o goleiro ele não pode lançar a bola direto no gol. Ou seja, se o goleiro ele pegar a bola e ele lançar a bola e vamos supor, fizer um gol lá do outro time, o que acontece? É inválido, não conta. O que pode dar errado numa situação do arremesso de meta? Ó, se o goleiro ele demorar mais de 4 segundos ou tocar na bola de novo antes de outro jogador, é marcado um tipo de falta chamado tiro livre indireto, que já foi citado para minha colega Maísa anteriormente. E se alguém desrespeitar essas regras, como entrar na área antes da hora, o arremesso de meta ele tem que ser repetido. Boa noite, eu me chamo Francisco Héricles e eu vou falar um pouco sobre o tiro de canto no futsal, ou mais popularmente conhecido como escanteio. O escanteio ele se dá quando o jogador chuta a bola em direção ao gol e a bola sai da linha do gol sem ter marcado o gol e tendo tocado na equipe de defesa. A bola tocou na equipe de defesa, não fez o gol, é marcado um escanteio. Pode passar o slide, por favor. A bola ela pode ser chutada diretamente ao gol, isso é chamado de tiro direto, ou ela pode ser tocada para um parceiro e depois ser chutada ao gol, isso é chamado de tiro indireto, tiro livre direto, tiro livre indireto, certo? Para fazer a cobrança do escanteio, a bola ela deve estar totalmente parada e colocada na área do canto do campo, né? No caso, a área do escanteio, ou próximo da onde a bola saiu. O escanteio mais próximo de onde a bola saiu, na verdade. Desculpe. A equipe tem até 4 segundos, como já foi relatado pelos meus colegas anteriormente. O jogador tem até 4 segundos para cobrar o tiro, certo? A bola ela só está em jogo quando ela for realmente chutada e se mover. Então, se o jogador mexer a bola com a mão, por exemplo, isso não quer dizer que ela esteja em jogo. E os adversários eles têm que ficar a pelo menos 5 metros de distância para que o jogador ele possa tá chutando a bola. Pode passar. Por fim, eu destaquei alguns erros comuns e algumas consequências do que acontece com determinados erros, né? Por exemplo, não cobrar em até 4 segundos ou colocar a bola fora da área do canto de onde é para chutar. Isso tem como consequência um arremesso de meta para o adversário, que foi explicado anteriormente pelo meu colega Felipe Costa. Tocar na bola 2 vezes seguida, o que dá direito a tiro livre indireto para o adversário, e simular ou sair da quadra para enganar, como foi falado pela minha amiga Maísa anteriormente, que ocasiona cartão amarelo e arremesso de meta para o adversário. Pode passar. Essas são nossas referências para o embasamento teórico e muito obrigado pela paciência.